mas a gente tem que ter em mente que a dispensa em razão de valor é prevista na lei. Então, a gente não tem que ter medo de realizar as dispensas. A gente precisa realizar as dispensas, mas também a gente precisa se capacitar. O agente público, o servidor, a administração tem que capacitar os seus agentes para que possam realizar as contratações, as dispensas em razão de valor, seguindo os procedimentos e com base na legislação. Olá! E hoje é dia de estreia aqui no Boletim Diário. E hoje estamos recebendo ela, que é advogada, servidora municipal e também consultora de licitações e contratos e também pregoeira numa secretaria municipal na cidade de Salvador. E este sou eu que vou adicionar uma fã incondicional aqui deste quadro. Seja muito bem-vinda ao Boletim Diário, a professora Iris Atiussi. Estou aqui para fazer um convite para você de Porto Alegre e região. Dia 11/8 nós temos um encontro para falar sobre o tema licitações públicas. E por que o vídeo aqui em Brasília? É só para frisar aí para vocês que nós, aqui da Forset, rodamos todo o país atrás de novas informações para sempre capacitar você que vende para o governo. Ou melhor, você também que deseja começar a vender para o governo. Pois, afinal, licitação é o nosso negócio. Olá, Ricardo. Oi, pessoal, tudo bem? Então, eu estou muito feliz, como você falou, fã de carteirinha aqui do quadro. Eu ouço sempre os boletins do carro, sempre estou me atualizando. Então, estou muito feliz em participar desse quadro. É uma honra para mim hoje estar aqui, podendo compartilhar um pouco do conhecimento sobre essa área de licitações que é tão complexa, mas também é um vício para mim, né? Com certeza, eu que agradeço aí a sua disponibilidade, a sua agenda e obrigado por sempre acompanhar aí o Boletim Diário. Então vamos lá, o seu tema também eu achei super interessante, pois vamos falar hoje, já vou transformar aí numa pergunta, né, sobre a dispensa, porém em razão do valor. Professora, por favor, o espaço é todo seu. Então, Ricardo, hoje vamos falar sobre o tema dispensa de licitação em razão de valor. Todos sabem que, via de regra, a administração pública, quando precisa contratar um serviço, adquirir algum bem, precisa realizar através de uma licitação. Porém, a lei, em alguns casos, também prevê a possibilidade de uma contratação direta, os casos em que a licitação pode ser dispensada, que são essas hipóteses de dispensa de licitação. Essas hipóteses de dispensa de licitação, a hipótese de dispensa, ela veio prevista no artigo 75 da nova Lei de Licitações. E uma das hipóteses, né, elencadas nessa possibilidade de contratação direta, sem a realização da licitação, é a dispensa em razão do valor da contratação. O artigo 75, nos incisos 1 e 2, prevê a possibilidade de o administrador dispensar a realização da licitação para contratações de até R$ 100.000 para obras, serviços de engenharia e manutenção de veículos, ou até R$ 50.000 para outras compras e serviços. Esses valores, inclusive, eles foram atualizados no final do ano passado. O artigo 182 da nova lei, ele prevê uma atualização anual desses valores. Então, esses valores já foram atualizados. Atualmente, temos 108 mil e alguma fração que eu não gravei ainda. E para o inciso 2, que são compras e outros serviços, R$ 54.020,41. Eu tenho uma pesquinha aqui. Então, esses valores são muito atrativos e, em alguns casos, eles praticamente representam todas as contratações, a contratação anual de um determinado ente. Pequenos municípios, por exemplo, eles têm uma contratação no ano, às vezes que não ultrapassa esse valor de R$ 100.000 para obras e serviços de engenharia ou R$ 54.000 para as outras aquisições. Então, por esse motivo, esse tema que a gente está abordando hoje foi o que causou muito alvoroço no momento da chegada da nova lei de licitações. Todo mundo queria utilizar a dispensa em razão de valor
considerando esse aumento significativo dos valores das dispensas. Porém, o que a gente tem percebido é que está sendo feito uso da dispensa considerando o valor, que é muito atrativo, porém sem observar o procedimento correto. Porque na lei antiga, na lei 8666, a gente não tinha essa previsão do procedimento da contratação direta. Ele não vinha previsto na lei. Já na lei 14.133, na nova lei de licitações, nós temos esse procedimento no artigo 72. Então, não adianta a administração querer utilizar a dispensa em razão do valor, por considerar esse valor atrativo, né? 54 mil, 108 mil, e que é atualizado anualmente, e essa atualização, através de um decreto federal, é válida para todos os entes, tanto federal, estadual, municipal. Então, não adianta utilizar os valores da nova lei e não seguir o procedimento que é previsto nela. E utilizar, o que a gente tem visto muito, é que muitos municípios, muitos entes, muitos órgãos estão utilizando a nova lei, porém, utilizando um procedimento que era feito com base na 8666, que não tinha essa previsão expressa na lei. Então, é muito importante observar a questão do procedimento para não incorrer depois em alguma responsabilidade, ser vítima, né, de uma atuação dos órgãos de controle externo. Então, é muito importante, até porque a nova lei de licitações, ela prevê, no artigo 191, a impossibilidade de combinação entre as duas leis, entre a lei 8666 e a lei 14.133. Então, não é possível a gente realizar uma contratação direta com base na lei 14.133, uma dispensa em razão de valor, para utilizar os limites da nova lei, porém, sem observar esse procedimento que é previsto também na nova lei, no artigo 72. É muito importante ficar atento a isso, porque o que eu tenho visto, o que demais colegas que atuam na área têm visto, é essa combinação ilegal das legislações, que é vedada pelo artigo 191. Uma curiosidade que eu quero trazer para vocês em relação às dispensas em razão de valor, esse tema que a gente está abordando hoje, é em relação às contratações. Como eu coloquei, em alguns entes, na realidade de alguns entes, a dispensa em razão de valor vai corresponder a todas as contratações do ano. Só um dado do governo federal que eu vou trazer para vocês, que foi um dado colocado pelo Ministério da Economia, é que nas contratações realizadas no ano de 2020 pelo governo federal, foram 67 mil contratações, e dessas 67 mil, 44 mil foram realizadas através da contratação direta. Ou seja, a contratação direta corresponde a 2/3 das contratações, corresponderam a 2/3 das contratações do governo federal em 2020, para vocês terem uma ideia da importância da dispensa em razão de valor. Às vezes, essa dispensa, em alguns casos, ela não é vista com bons olhos, não era, porque o que a gente via na prática, em municípios de pequeno porte, é que essas dispensas eram realizadas sem observância dos procedimentos corretos, conseguiam-se propostas de fornecedores para compor um processo, para talvez pagar um determinado fornecedor que já tinha prestado um serviço. Então, por esse motivo, era vista com maus olhos. Mas a gente tem que ter em mente que a dispensa em razão de valor é prevista na lei. Então, a gente não tem que ter medo de realizar as dispensas. A gente precisa realizar as dispensas, mas também a gente precisa se capacitar. O agente público, o servidor, a administração tem que capacitar os seus agentes para que possam realizar as contratações, as dispensas em razão de valor, seguindo os procedimentos e com base na legislação, para não incorrer nesses erros e não haver responsabilização tanto para o agente envolvido quanto para o fornecedor também, gente, porque não é só uma obrigação de seguir os procedimentos por parte da administração. Os fornecedores, está previsto, inclusive, essa questão da responsabilização na própria lei 14.133. Os fornecedores que agirem de má fé, eles também serão responsabilizados, o agente e o fornecedor, que der causa a uma contratação ilícita, no caso, nas dispensas em razão de valor. E também todas as outras contratações, né? Então, apesar de ser um procedimento
mais simplificado do que um procedimento licitatório, a dispensa em razão de valor requer a observância dos princípios que são aplicáveis à administração pública, à conduta dos agentes envolvidos. Não pode aqui o servidor, o agente de contratação, o servidor que foi designado para realizar aquela dispensa, pegar uma proposta da empresa, da sua esposa, do seu pai, do seu irmão, porque isso é vedado pela lei. Então, a gente tem que observar os princípios e também o que é muito importante, assim, que eu tenho lutado, tenho batido nessa tecla, no município em que eu assessoro e também lá no município de Salvador, em que eu sou servidora e atuo na comissão de licitação, é em relação à regulamentação dessa dispensa em razão de valor, com base na realidade do órgão, do município, do ente que está realizando a contratação. O que nós percebemos é que muitos começaram a utilizar a dispensa em razão do valor, porém sem regulamentar a realidade do seu município, do seu estado, do seu ente. Então, é preciso regulamentar também essa forma de contratação direta para que atenda à realidade do ente comprador. Porque não adianta a gente realizar, por exemplo, uma dispensa eletrônica em um município de pequeno porte, em que, vamos lá citar um município do interior do Acre, que é difícil o acesso, que é difícil, o frete nunca é grátis para o interior do Acre, frete grátis não existe. Então, para o norte, a gente sabe como é difícil a entrega. Então, o que é que vai adiantar a gente fazer uma dispensa eletrônica em que vão participar fornecedores de outros estados e que no momento da entrega eles não vão entregar, não vão cumprir, vão desistir dessa contratação. Então, essa contratação, essa realização desse procedimento, com base na legislação federal, só sem uma regulamentação para a realidade local, ela vai se tornar ineficiente, ela não vai trazer eficácia, não vai servir para a finalidade que é atender aquela necessidade do órgão. Então, é importante a gente observar essa questão da regulamentação. E um outro ponto também muito importante é em relação aos critérios para a gente aferir, para a aferição desses limites, desses valores. Ou seja, como é que eu vou utilizar esses 108 mil em fração para obras, serviços de engenharia e manutenção, serviços de manutenção de veículo? Como é que eu vou aferir? Qual o critério que eu vou ter, a administração, para definir esse valor que está enquadrado na dispensa? O primeiro critério é um critério temporal, que a lei prevê no artigo 75, parágrafo 1º, inciso 1, que é o exercício financeiro. Então, são as compras, as despesas realizadas, o somatório das despesas realizadas dentro desse exercício financeiro, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Um outro critério também é o critério material, ou seja, é o somatório de despesas realizadas com objetos semelhantes, daquele mesmo ramo de atividade. Então, vamos dar um exemplo aqui. Papelaria, por exemplo, toda administração compra material de escritório, papelaria. O que é que engloba esse material de escritório? Caneta, borracha, papel, enfim, todos são do mesmo ramo. Aí a administração, dentro daquele exercício financeiro do ano de 2021, por exemplo, precisava adquirir material de escritório. Ela não vai fazer uma dispensa para borracha e vai considerar o limite de 50 mil. Uma dispensa para lápis, no limite de 50 mil. Uma dispensa para papel, um limite de 50 mil. Não. Todos esses objetos estão enquadrados em objetos de natureza semelhante, do mesmo ramo de atividade. Então, a gente vai observar o teto da dispensa em razão de valor, 54 mil em fração hoje, para a aquisição, para a contratação de todos esses objetos. Então, tem que observar esse limite, a questão do exercício financeiro e também do objeto, do ramo daquele objeto. Então, é importante também a gente ficar atento, o administrador, quem atua com as contratações diretas em razão do valor, ficar atento também a esse limite, a esses critérios de aferição para evitar o quê? Para evitar o fracionamento da despesa, para evitar que a administração tenha a consciência que precisa comprar 100 mil de material de escritório, mas para fugir da licitação, para burlar,
eu compro 10 mil agora, compro 20 mil aqui, compro 30 mil ali, dentro do mesmo exercício financeiro, para fugir das regras da licitação e fazer uma contratação direta. Então, é muito importante o planejamento do órgão para entender qual a sua necessidade durante aquele exercício e evitar o fracionamento ilegal da despesa, que também é motivo para responsabilização do gestor, dos agentes envolvidos, e se o fornecedor estiver envolvido também, ele vai ser responsabilizado. Então, fiquem atentos. A nova lei trouxe novidades para a administração pública, para os órgãos públicos, para os servidores, porém, os fornecedores também precisam estar atentos às novas regras para poderem vender para o governo, né? Poderem ampliar a sua margem de atuação no mercado, que é uma boa opção. A dispensa, por exemplo, tem fornecedor que nunca vendeu para o governo, não tem um atestado de capacidade técnica, por exemplo, mas tem uma dispensa em razão de valor que exige habilitação mínima para aquela contratação. Então, às vezes, dispensa um atestado de capacidade técnica e esse fornecedor pode vender para o governo. E olha só, um valor bem atrativo, 54 mil fração, 108 mil fração. Então, é uma ótima oportunidade, porém é importante saber as regras do jogo, é importante conhecer a legislação, é importante agir dentro da legalidade para não ficar de fora dessas oportunidades e também para não sofrer, quem sabe, lá na frente, uma responsabilização dos órgãos de controle. É muito importante e eu acho que são esses pontos principais assim de novidade em relação à dispensa em razão de valor que eu acho que é importante assim levantar para vocês. Com certeza, sensacional. Gravem este nome aí, professora Iris Tatiusi. Vocês viram aí que ela fala tanto para o gestor como para o fornecedor, trazendo inclusive dicas de negócio, né? Vocês viram aí o percentual de dispensas de licitação só no governo federal que ela trouxe aqui para todos vocês e, claro, a atenção, né? E você, gestor, de repente está aí com dúvidas, né? Como que eu faço? Ela bem mencionou aí sobre a regulamentação. Como que eu faço isso? Eu vou deixar a minha dica aqui. Está aparecendo aqui embaixo as redes sociais da professora, inclusive, professora Iris, eu gostaria muito, muita gente vai te conhecer agora aqui, através do Boletim Diário, que você falasse também que todo esse conhecimento, né, não veio à toa, você ministra também vários treinamentos, não é isso, professora? Sim, Ricardo, eu ministro treinamentos, ministro capacitações no âmbito do município de Salvador. Eu sou instrutora da Secretaria Municipal de Gestão, então, semana passada nós tivemos um curso de dispensa em razão de valor, exatamente sobre o tema que nós estamos tratando hoje, dispensa em razão de valor, com base na nova lei de licitações, porque o município de Salvador, desde novembro do ano passado, já realiza as dispensas com base na nova lei. A gente não pode mais utilizar a lei 8666. Então, eu estou trazendo, né, para os servidores, trouxe no curso passado, da semana passada, foram 112 participantes, a gente tem um curso online e fizemos a capacitação para a dispensa em razão de valor. Também temos vários treinamentos na próxima semana, não, dia 28 de julho, darei um curso sobre as inovações relacionadas aos contratos na nova lei de licitações, também para os servidores do município. São capacitações essas voltadas para os servidores, mas também, como eu tenho uma empresa de consultoria, a Licitac, eu ministro também esses cursos para empresas, tanto para os fornecedores que querem atuar com licitações, também para os órgãos públicos, para os servidores desses demais órgãos, inclusive orientando em relação à regulamentação da nova lei, o que é que precisa, os decretos, as minutas de edital, todas essas regulamentações com base na nova lei. Sensacional. Gestor, está esperando o quê? Não deixe de entrar em contato. Está aparecendo aqui embaixo, nas redes sociais da professora. Fornecedor, e aí está esperando o quê para contar com a consultoria da professora Iris? Iris, foi um excelente papo. Tenho certeza de que não é o primeiro, ou melhor, não é o último, né? Foi o primeiro e você vai participar várias e várias vezes aqui do nosso quadro. Já quero agradecer aqui, em nome de toda a família Forset, a sua disponibilidade, o seu tempo, a sua energia.
sensacional aí o conteúdo que você trouxe para todos nós, e com a sua vinda, reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço, Ricardo. Foi muito bom estar aqui. Como eu falei no início, fã de carteirinha e tive essa oportunidade. Quem sabe um dia vocês não venham aqui para a Bahia para sentir essa energia da Bahia também. E quem sabe um dia nos próximos eu também possa estar aí para te conhecer pessoalmente, porque já sou sua fã. Com certeza, obrigado. E estaremos aguardando aqui para gravar pessoalmente. E o convite aí para Salvador está feito e está aceito aqui na própria gravação. Muito obrigado, viu, professora? Até a próxima. Até!